E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso canal, meu e seu, obviamente, Licitação e Gestão, falando sobre esse mundo vasto e complexo das licitações dos contratos administrativos, sempre com alguma pegada, alguma coisa, algum viés sobre gestão administrativa, que é o meu forte, né? Eu gosto muito dessa área. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Frederico, eu sou servidor público federal há mais de 25 anos e leciono nessa área desde 2013. E estamos aqui para conversar sobre o que hoje? Pois é, hoje nós vamos falar sobre a pré-qualificação. Você sabe o que é isso? Então vamos conferir tudo, mas só depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre pré-qualificação. Acho que é um tema bem interessante. Eu estou empolgado e espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Vamos lá, vamos embora. Antes de mais nada, pré-qualificação é um dos ditos instrumentos auxiliares, isso dentro da nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. E o que são instrumentos auxiliares? São ferramentas administrativas que objetivam auxiliar o gestor público na aquisição de bens ou contratação de serviços, visando o alcance de maior eficiência nesse processo. Então, veja que isso aqui está alinhado com aquele princípio, eficiência. Esse princípio, que inclusive, está lá no caput do 37, artigo 37 da Constituição Federal. Então, o que foram criados? Essas ferramentas que vão nos auxiliar, né, e vão poder proporcionar uma maior eficiência dependendo da situação que você está enfrentando. E quais são esses instrumentos auxiliares? Lá na lei, são esses os instrumentos auxiliares, são 5. Primeiro é o credenciamento, o segundo é a pré-qualificação, o terceiro é o procedimento de manifestação de interesse, PMI, o 4 é o sistema de registro de preço, que é uma velha conhecida de todos aqui, e o registro cadastral, finalmente. Então, esses são instrumentos auxiliares. O que eles têm em comum? Na verdade, eles não têm muita coisa em comum, não, tá? São instrumentos que vão ajudar a gente a fazer uma boa contratação. E hoje, particularmente, eu escolhi falar sobre a pré-qualificação, porque eu acho que é um tema interessante que pode ajudar vocês. E aí, o que é pré-qualificação, então? É um procedimento seletivo. Então, essa é a primeira informação que nós temos aqui. É um procedimento seletivo. Segundo, ele é prévio à licitação. Então, ele acontece antes da licitação. Bom, já estão aí duas características bem interessantes. Convocado por meio de edital. Então, tem que ter um edital também para poder haver uma convocação. E destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto. Aí, essa aqui é a parte crucial de tudo. Nós temos dois tipos de pré-qualificação. Nós temos a pré-qualificação subjetiva, que está diretamente relacionada com a habilitação. Está lá no artigo 80, inciso 1º da nova lei de licitações. E nós temos a pré-qualificação objetiva, que está ligada ao objeto. Aí você não esquece mais. Objetivo a objeto. Artigo 80, inciso 2º. Então, são dois tipos de pré-qualificação. A subjetiva está ligada à habilitação, a objetiva é ligada ao objeto. Então, preste muita atenção nisso. Tá? Cada um tem a sua importância, cada uma tem a sua função. E, só um detalhe, a qualificação objetiva, que aqui está ligada ao objeto, ela é uma novidade na nova lei de licitações. E aí nós vamos fazer aqui o nosso trabalho de arqueologia. Da onde que veio tudo isso? Então, vamos lá. Na Lei 8.666, essa pré-qualificação objetiva, ela não existia lá, não estava escrito, não tem lá na 8.666. Você pode procurar que não tem. A pré-qualificação já existia na 8.666, mas somente a subjetiva, que está relacionada com a documentação das empresas, que pode ser aqui, no caso da nova lei, total ou parcial, só lembrando.
Mas quando surgiu a pré-qualificação objetiva, e é essa que vai gerar algumas dúvidas e que eu estou aqui para poder te orientar e te munir de informações adequadas. Bom, creio eu que foi em 1995, em cima da minha pesquisa, com esse processo do TCU, o TC 003-289/958, que gerou uma decisão, que é a 491 de 95, que foi para o plenário do TCU, e sob a relatoria do ministro Irã Saraiva à época. E do que se tratava isso? Compra de porta de segurança pelo Banco do Brasil, mediante solicitação de amostra prévia. Então, foi aqui que as portas, não a de segurança do Banco do Brasil, obviamente, mas foram aqui que se abriram as portas para a gente começar a fazer a pré-qualificação objetiva, que é uma ferramenta muito boa, tá? E aí, com base nisso, com base nessa decisão, foi desenvolvido um projeto muito interessante lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, que chama Banco de Controle da Qualidade. Eu sempre fui entusiasta desse trabalho, sempre achei muito interessante, e eu fiquei muito feliz quando eu vi na nova lei de licitações que eles abraçaram essa possibilidade da pré-qualificação objetiva. Fiquei muito feliz, porque isso aí possibilita a gente comprar muito melhor. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, nós vamos agora mergulhar nessa historinha desse banco de controle da qualidade. Como é que ele funciona, como é que é, o que tem que fazer para funcionar, enfim. Então, é prévia licitação, é o que está na lei nova, na Lei 14.133, de 2021. Então, antes da licitação, se faz todo um trabalho para poder criar esse banco de controle da qualidade. Nesse banco, ele se debruça sobre o objeto a ser licitado, obviamente. E como é que eles fazem isso? Eles estavam preocupados com qualidade, porque, assim, dentro da administração pública, eu acho que quem trabalha aqui dentro da administração pública já se deparou com casos de caneta que não escreve, de borracha que não apaga. Isso é o clássico, né? Todo mundo sempre cita isso. Hoje a gente já não usa tanto esse material, porque é um material de expediente, a gente já está usando muito processo eletrônico, mas em muitos lugares a gente ainda usa, né? Assim, e mesmo nas organizações maiores em menor escala, obviamente, mas usamos também. Então, como é que a gente faz para a gente poder comprar melhor? Amarrando assim excessivamente a especificação do objeto, eu acho que esse não é o caminho. Eu acho até que virou até folclore, né? Eu participo até hoje de vários treinamentos, não é porque eu dou aula para vocês aqui que eu deixo de participar, porque a gente sempre aprende alguma coisa, sempre tem algum profissional para nos acrescentar algo. Então, eu sempre estou fazendo curso. E, assim, eu já vi vários palestrantes, vários professores, instrutores, sempre citando aquela brincadeira, aquela história da descrição da caneta Bic, né? Que fala, a caneta com corpo sextavado e tal, ponto de tungstênio. Aquela historinha toda que a gente morre de rir, né? Que os caras falam e a gente morre de rir e tal. Enfim. De toda forma, a preocupação aqui é com a qualidade do objeto. E como é que a gente vai garantir essa qualidade do objeto? Bom, nesse projeto aí do Banco de Controle da Qualidade, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pré-qualificação objetiva da seguinte forma: nós vamos criar um banco e vamos começar a trabalhar com material de expediente. Então vamos pegar lá, sei lá, uns 5 itens, sei lá, 10 itens, tanto que der. Começa com um pouco, depois vai aumentando o leque. E aí eles começaram a estudar a especificação. Vamos dizer a caneta, vamos partir pela caneta, que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Então tá. Aí ele pega e fala assim: bom, então nós vamos fazer agora um edital de chamamento para que as empresas apresentem canetas esferográficas para a gente poder fazer testes que vão nos dizer se essas canetas estão, é, como é que se diz, aptas a me atender, eu, administração pública.
Então, como é que você faz isso? Aí você tem dois tipos de análise. Você tem a análise intrínseca e a análise extrínseca. A análise intrínseca, ela tem a ver com você eh, pegar essa caneta e testar ela com base na especificação que você colocou lá. Então, ela tem, sei lá, ela escreve tantas páginas ao longo da vida útil dela, ou você faz, sei lá. Estou chutando aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí você faz o teste com base no que você especificou, né? E a extrínseca é para ver se ela realmente atende o que se propõe. Bom, aí vem, você faz um edital de chamamento, as empresas trazem as canetas, você pega tudo como amostra, faz os testes e tudo, e aí você vai fazer, você vai emitir um certificado, você vai dizer, olha, vai montar uma listagem dizendo, essas canetas aqui são as canetas que atendem o padrão de qualidade exigido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no caso. E aquelas que não atenderam, não é que elas vão ter uma certificação de baixa qualidade, não. Elas não atenderam a qualificação que foi exigida. Ponto. É isso. Não vamos entrar nesse mérito, pelo amor de Deus. Então, o que que acontece? Você coloca no seu site, que eu acho que é o ideal, né? Você colocar lá essa relação das marcas, das canetas que atendem a marca e modelo, e dizendo, inclusive, que essas aí serão aceitas já de pronto dentro das licitações do órgão. Isso facilita na hora da etapa de julgamento, de aceitação do objeto, depois da fase de lance. Porque aí você só pega essa lista e sabe qual que já está certificado. Se for uma empresa que ganhou lá na hora da licitação, claro, depois. Você faz a licitação, teve lá a etapa de lance. A empresa que ganhou veio com uma caneta daquela marca que já está na tua lista, beleza, aceitável. Aí você vai discutir só o preço. Então isso facilita muito, né? Então eles fazem esse edital de chamamento, a empresa apresenta, eles fazem os testes, gera a lista, coloca na internet, né? E lá na internet também deve haver uma solução tecnológica que se aperta o botão e gera o certificado dizendo que aquela caneta atende está dentro do banco de qualidade, foi aceito, né, dentro do que foi exigido. Uma outra possibilidade é você ter uma certificação já de pronto. E a Lei 14.133, ela abriu essa possibilidade, parece que ela foi toda desenhada já para facilitar você trabalhar em cima de uma pré-qualificação objetiva. Porque você veja o artigo 17, parágrafo 6, ele diz: a administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro, como condição para aceitação de. Aí você vai lá no inciso terceiro e fala: material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. Aqui no caso, ele está falando para habilitação, né? A gente fala de objeto, mas ele fala em material. Então, assim, me gerou um pouco de dúvida nisso aqui. Mas quando ele fala em material, me chamou a atenção, tá? Mas vamos prosseguir, a lei não para por aí, né? E nós temos aqui o artigo 42, que esse aqui sim chancela o que a gente está defendendo, e que já era praticado pelo Tribunal de Justiça. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Aí o inciso primeiro fala: comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Então, aqui ficou bem claro, né? Aqui tá, não tem sombra de dúvida. Declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto. Óbvio. Então, isso aqui é uma declaração de que aquele produto atende, que vai ter que ser do mesmo nível federativo, equivalente ou superior. Então, pronto, eu estou no nível federal, então eu só posso aceitar federal. Se eu estiver no município, eu posso aceitar nível municipal, estadual ou federal. É isso. Então, essa é a regrinha aí. No terceiro, ele fala em certificação, certificado laudo laboratorial.
ou documento similar, que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação. Gente, essas coisas de laudo, de fazer teste, tal, tome muito cuidado. Se você não tiver alguém dentro da sua instituição, não tiver uma área que seja competente para fazer esse tipo de estudo, firme um termo de execução descentralizada ou um convênio com uma universidade próxima ou coisa parecida para você não ter esse tipo de problema, porque você vai exigir o teste, vai exigir a amostra para fazer a testagem, e lá na frente você não vai conseguir dizer com toda a segurança se aquele material atende. Então, tome cuidado, tá? Se cerque desses cuidados aí, estude o caso, faça com calma, para não ter surpresa depois. Prosseguindo, no mesmo artigo, parágrafo 1º, o edital poderá exigir como condição de aceitabilidade da proposta certificação de qualidade de produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, normalização e qualidade industrial com metro. Parágrafo 2º, a administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto. Aí isso aqui é a questão de amostra, de você fazer os testes, né? Fazer análise laboratorial, esse tipo de coisa. Então, a nova norma, a nova lei de licitações já prevê tudo isso e já facilita a nossa vida, coisa que não acontecia na linha anterior. A 8.666 não falava nessa questão de amostragem. Continuando falando sobre banco de qualidade, e, obviamente, falando aqui o último parágrafo, né, no interesse da administração, as amostras a que se refere o parágrafo 2º deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ética profissional na especialidade do objeto previamente indicada no edital. Bom, isso aqui é aquilo que eu falei, né, você fazer um TED, né, um termo de execução descentralizada, ou um convênio, e já deixar tudo acertado. Mas, continuando a historinha do banco de qualidade, como é que ele funciona? Eu vou deixar o trabalho do servidor que esteve envolvido nesse projeto. Eu vou deixar aqui um link para vocês na descrição desse vídeo, para vocês poderem também olhar com calma, baixar, guardar aí com vocês e tudo. De repente vocês podem fazer alguma coisa similar no órgão de vocês. Mas aí como é que ele fez? Previamente, a licitação ele abre o edital, as empresas vêm, trazem, fazem os testes, tal, beleza, está listo, como eu falei, né? Beleza. Quando você for fazer a licitação, você solta o edital e você tem que abrir a possibilidade de que alguma empresa ainda é, possa participar do certame, mesmo não estando lá no banco. E aí tem um tempo anterior, né? Se eu não me engano, são 5 dias. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque o mínimo que falava na linha anterior, que era de 8 dias úteis, né, no caso do pregão, então você tem que ter um prazo um pouco maior. É interessante você dar um prazo um pouco maior para dar tempo de você também examinar de outros fabricantes e poder inseri-los dentro dessa licitação, porque você também tem que resguardar o caráter competitivo da licitação, obviamente. E aí você vai. E assim, se a empresa tiver um certificado daqueles que a gente acabou de tratar aqui, né, que está na Lei 14.073, aí fica mais fácil também. E aí você segue o certame. Essa pré-qualificação ela vai ficar aberta assim sempre, o tempo todo, para quem quiser entrar nessa pré-qualificação e a qualquer tempo. Você não pode fechar ela, ela é contínua, tá? Ela não para. Bom, fez a licitação, comprou o objeto, tudo direitinho, vai lá para o almoxarifado, beleza, e você começa a distribuir, as pessoas começam a utilizar a caneta. Para por aí? Não. Agora vem a parte mais importante. Você ter um setor dentro do teu órgão que você trabalha que se cuide disso, de receber inclusive reclamações mediante formulário de preferência eletrônica, que é para facilitar, de algum usuário insatisfeito com aquele bem. E aí ele vai mandar, se tiver alguma insatisfação, ele vai mandar esse formulário reclamando e tudo, vai dizer qual que é o aspecto, o que foi insatisfatório. E aí você vai chamar a empresa que forneceu esse produto, ou o fabricante e tal, e vai questionar isso, vai abrir prazo, claro, para contraditório, para defesa, que é um dos pilares do nosso
sistema jurídico, está lá na Constituição. E aí você vai realmente tirar o produto lá, vai desqualificar ele, vamos dizer assim, ou então você vai manter ele no banco de controle da qualidade, se as informações forem é, é, plausíveis e convincentes. Alguns aspectos importantes da pré-qualificação. Ele conversa com o registro cadastral. Ele abre a possibilidade de você fazer, de você, na pré-qualificação, que é a subjetiva, você, é, parte dessa documentação que você vai exigir na solicitação vai estar lá no registro cadastral, e isso facilita muito. Né? Assim, trocando em miúdos, o pessoal fica cheio de dedo falando: ah, isso não é o SICAF, ah, isso não é não sei o quê. Gente, assim, a ideia nasceu daí, tá? É, vai dar outro nome, vai criar um novo banco, um novo registro e tal. Beleza, dentro do PNCP e tal, maravilha. Mas assim, trocando em miúdos, é isso, tá bom, gente? Então, assim, você já entra lá no SICAF, você pega, examina lá já está todas as informações, um monte de informação de habilitação do licitante, questões fiscais, né, regularidade com o fisco, é, estadual, municipal, enfim, ele traz um monte de informação lá, não é mesmo? Então, isso aí já vem uma boa parte da habilitação já está lá dentro. E é isso que ele está querendo dizer aqui. No caso da pré-qualificação subjetiva, ele poderá ser total ou parcial. Então, você pode fazer um chamamento público antes para analisar uma parte só da documentação que será exigida numa futura licitação, ou você pode analisar só uma parte da documentação, por exemplo, documentação relativa à qualificação técnica, que leva mais tempo a analisar, então você tem que tomar um cuidado maior. Então, você faz isso previamente à licitação para facilitar, para você entender o mercado, enfim. É, que mais? A pré-qualificação ele fica permanentemente aberta. Então, qualquer interessado pode aparecer lá e tal, e se qualificar, né, qualificar o seu produto, ou mesmo ela se qualificar enquanto empresa. É o que a gente vê no SICAF, a empresa chega lá, está com algum documento vencido, está com alguma coisa, ele vai lá e atualiza. Basicamente isso. Necessidade de elaboração e divulgação do edital de pré-qualificação, inclusive no PNCP. Aí é uma regrinha que foi trazida pela nova lei, no artigo 174, parágrafo 2º, inciso 3º. Né? Então, você vai elaborar um edital de pré-qualificação, que eu já falei aqui, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já fazia isso, então está aqui, a norma já trouxe essa questão e exigindo, mais uma vez, a publicação no PNCP, que é o portal central que deve reunir a grande maioria, se não todas as informações relacionadas às contratações públicas do Brasil inteiro. No edital, deverá constar informações mínimas necessárias para a identificação do objeto, para você pelo menos ter uma ideia do que você está falando. Modalidade, forma da futura licitação e critérios de julgamento. Voltando a essa questão da identificação do objeto, é importante ressaltar aqui que no âmbito daquele banco de controle da qualidade, eles já tinham esse cuidado, eles não fechavam muito a especificação era um pouco mais aberta antes da licitação, né, no edital de pré-qualificação. Por quê? Porque a intenção deles era poder estar aberto para novidades do mercado. Então, o mercado é dinâmico, ele sempre está evoluindo. E aí você abre a possibilidade de você estudar e experimentar um objeto de melhor qualidade para você poder, inclusive, evoluir em termos de especificação do objeto. Aí, na hora da licitação, aí sim você vai ter uma especificação um pouco mais pormenorizada, vamos dizer assim. Então, continuando, né, vamos reforçar aqui o que a nova lei traz. Então, tem que indicar, inclusive, a modalidade que será utilizada na futura licitação, a forma da futura licitação, não sei o que o legislador quis dizer com isso, tá? Se alguém souber, pelo amor de Deus, escreve aí nos comentários, tá? Não sou dono da verdade, não sei tudo, mas estou aqui para a gente trocar figurinha. E critérios de julgamento. Então, menor preço, melhor técnico, técnico de preço, enfim. Validade. Ele terá validade de 1 ano, a pré-qualificação, a validade máxima é de 1 ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo,
Então é isso, ele é de um ano, mas vai sendo atualizado. E não superior ao prazo de validade dos documentos que foram apresentados. Então, o documento vence antes, então ele vai vencer antes, não vai ser de um ano. Pré-qualificação restritiva. Então, atenção para o princípio da competitividade. Esse acordo 711 de 2016, plenário do TCU, ele traz um alerta sobre a questão da pré-qualificação, que a gente sempre tem que estar atento para a questão da competitividade. Foi como eu falei lá na pré-qualificação objetiva, no caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eles sempre se preocuparam em deixar o mais aberto possível. Veja que até a questão da especificação do objeto, eles deixam mais aberto, para então, depois, eles fecharem, amarrarem melhor a especificação na hora da efetiva licitação. Então, nesse caso aqui, foi em 2016, né, foi um acordo que fez uma análise de pré-qualificação para a construção de prédios em universidade, ainda sob a égide da 8.666, de 93, que não trazia muitas regras sobre a pré-qualificação. E ele diz assim: adote as providências administrativas necessárias para assegurar, na etapa de apresentação das propostas de preços, a efetiva existência de competição entre os proponentes, coibindo eventuais arranjos e aferindo a verificação do quantum dos descontos praticados pelos licitantes. Então é isso, você não pode fazer uma pré-qualificação para fechar para só um fornecedor, senão também para que você vai fazer licitação? Faz logo uma inexigibilidade, né? O difícil vai ser justificar isso, dependendo do bem. Então você tem que tomar cuidado, tem que ter uma competição, tem que ter competitividade. É princípio, está lá no artigo 5º. E o rito? Bom, a lei não traz muitas pistas para nós. Ele fala só o seguinte, que haverá um órgão ou uma comissão dentro dos órgãos públicos que será encarregado do exame da documentação. Prazo máximo de 10 dias úteis, então 10 dias úteis para eles, que seria o prazo máximo para eles examinarem essa documentação a cada recebimento, né? Me parece um prazo bem razoável, dependendo, obviamente, daquele, é, da pré-qualificação objetiva, porque a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do teste que você vai executar e tudo, às vezes pode levar mais tempo, não sei, eu não sou dessa área específica, mas eu fico preocupado com essa questão, e aí tem que tomar um cuidado maior. Possibilidade de correção ou reapresentação de documentos. Então é isso, você tem um documento lá, você apresentou um documento que não atendeu, mas tem que haver uma possibilidade de você reapresentar esses documentos ou corrigi-los para garantir que você possa participar. A ideia aqui não é tirar empresas das licitações, não. O que a gente quer, na verdade, é comprar bens de qualidade boa, ou contratar bons serviços. Então, sempre haverá a possibilidade das empresas se corrigirem e melhorarem. Aqui está o ponto nevrálgico, né? Ele é carente de regulamentação. A própria Lei 14.133 faz esse alerta. Então, a gente precisa de uma regulamentação para poder utilizar esse instrumento auxiliar, assim como todos os demais. E aí, não fique esperando você um normativo do governo federal. Às vezes, você é órgão pequeno, você pode se mexer e já trabalhar em cima disso. Com esse projeto que eu estou citando aqui, inclusive, que eu vou deixar o link aí na descrição, você tem condições de repente, avaliar e criar toda uma regulamentação própria no âmbito do teu órgão, né, do município ou do estado. Vale a pena pensar nisso, porque você ganha lá na frente. É óbvio que existe essa possibilidade de aplicação dos regulamentos da União, está no artigo 187 da lei, mas você não precisa de esperar para utilizar um regulamento da União, né? Você pode fazer um regulamento próprio. Estude, se debruce, faça com cuidado, que dá certo. E eu tenho certeza que será um instrumento de grande serventia para você fazer boas contratações. Gente,
esse era o recado que eu tinha para dar. Acho não, tenho certeza que foi enriquecedor. Acho que vocês gostaram sim. Então, deixa o like aí, não se esqueça disso. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Eu estou aqui para poder te ajudar e eu preciso desse feedback, tá bom? Galera, forte abraço, fique com Deus e vamos nessa. Até o próximo vídeo. Tchau.